Olá, irmãos, boa tarde, mais uma vez, mais um encontro nosso. Hoje é sábado, aliás, que dia é hoje da semana? Dia 5 ou dia 6? Hoje é dia 5 de dezembro, já estamos em dezembro de 2020, nosso mês natalino. Esse mês a gente praticamente nos cultos fala a respeito de Jesus, do nascimento de Jesus, uma data que é muito importante para nós, ao lado da Páscoa, né? Para mim a Páscoa ela tem tanta importância quanto o Natal. Às vezes a gente até comemora a Páscoa assim meio um pouquinho mais fechados, né? Talvez a gente devesse pensar na Páscoa com um pouquinho mais de abrangência aí. Mas isso aí é outro assunto. E a gente está com alegria reunidos aí mais uma vez. Você que está com a gente, compartilhe o vídeo, chama aí o pessoal para participar, para estar com a gente nesse momento. Não vamos diminuir aí os nossos esforços, aí, os nossos encontros, pelo contrário, vamos orar aí para que em breve possamos estar juntos. Já começam aí a aparecer as primeiras vacinas aí pelo mundo, até chegar aqui na gente, até chegar no Brasil, chegar nos grupos que não são necessariamente grupos de risco. Vai demorar bastante, mas graças a Deus acendeu uma luzinha no final do túnel. E a gente sempre orou por isso, nós sempre oramos por isso. Eu me lembro aí dezenas de vezes que eu fiz esse pedido, o pastor Israel fez esse pedido, o pastor Márcio fez esse pedido, irmãos aí em outros encontros comentando a esse respeito, e a gente tem orado. Nós não estamos presos somente a esse tipo de coisa, para a realização ou não do nosso culto, porque há muitos outros fatores que influenciam, inclusive os que são muito particulares e muito próprios, né, da nossa igreja, que devem ser considerados, mas devemos sim levar em consideração que o Senhor nos tem guardado, nos tem abençoado, nos tem permitido nos encontrarmos. Temos aí meios sociais, a gente está aqui pelo Facebook agora, ao vivo, aí daqui a pouco a gente salva o vídeo, vai para o YouTube, você pode ver de novo, pode compartilhar, pode participar. Então a gente enxerga a partir desse prisma. E esse encontro que nós temos aqui no YouTube, lá na igreja, quando a gente está na igreja, é culto, tá bom? Não dá para desconsiderar, não. É um culto virtual, é um culto em que nós não estamos juntos, obviamente, né? Parece muito óbvio, né? Virtual, então não é presencial, não estamos juntos. Mas eu gosto de falar coisas óbvias também, eu não tenho dificuldade com isso. E é culto. E logo a gente vai poder estar junto aí, cultuando e tudo mais, tá? Talvez esse Natal já seja um Natal assim, que a gente ainda não consiga, né? Não vai conseguir realmente, né? As expectativas eu acho que já podem ser dadas como zero, da gente ter qualquer encontro assim, mas nós vamos passar o Natal juntos, em oração, em amor, em unidade espiritual. Pão das Três vai continuar acontecendo aí, não sei como é que a gente vai fazer aí na semana de Natal, de Ano Novo, talvez a gente reduza ou não, mas de qualquer maneira a gente ainda continua ligado pela oração, pelas redes sociais e continuamos interagindo, tá bom? Vamos aproveitar bem esse mês de dezembro. Eu queria até propor para vocês que estão nos vendo, não vamos lamentar essa falta desse encontro, do culto natalino, cantata vai acabar acontecendo, também vai ser uma coisa de forma assim virtual, mas vai acontecer, as coisas estão sendo produzidas, gravadas, vão chegar com uma qualidade muito grande para os irmãos, mas nós vamos louvar a Deus pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pela alegria da paz no nosso coração, pela nossa salvação e por todas as bênçãos que advêm do nascimento e da presença de Deus entre nós em Cristo. Não vamos queixar e reclamar. Não só para assim, eu não estou pedindo, esconde as mágoas no coração, estou dizendo, não as tenha. Aprenda a se alegrar, tá? A gente já comentou aí nas redes sociais, conversamos com irmãos aí, obviamente pelas redes sociais também, através do WhatsApp, a respeito da mensagem que o pastor Israel trouxe na quarta-feira, falando das bênçãos, né? Os comos, os porquês, né? A forma de agradecer ao Senhor por suas bênçãos. E a lista dele, né? Ele não pode declarar o nome de pessoas, contabilizar as coisas, falar foi isso, foi aquilo. Ele só pode dar, né, em linhas gerais, porque é assim que acontece nos cultos públicos, a gente não expõe, a gente não tem autorização, também não é bom, a gente tem uma série de motivos para fazer assim, mas eu posso garantir para você que aquilo que foi dito, você pode pensar em muita gente na igreja. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais, a lista de bebês deu para apresentar completa, né? Porque bebê é uma coisa bem definida, né? Ninguém vai ficar bravo porque falou do seu bebê, sendo que o seu bebê não nasceu, né? Não engravidou no ano. Então algumas coisas foram alistadas assim, mas é bênção demais, são alegrias demais que a gente tem que
tem que contabilizar. Às vezes a gente vê até alguns irmãos, às vezes líderes da igreja, alguns irmãos comentando, ai que tristeza, como se virar nisso e tudo. Eu sei que a barra está pesada em alguns sentidos, né, para os irmãos. Os irmãos também têm que aprender, né, a queixar-se e a ouvir as queixas dos irmãos para aliviar e tudo mais. Só que a gente tem que atravessar essa fase, a gente tem que superar, a gente tem que ir em frente e enxergar as bênçãos do Senhor que são gloriosas, que são grandiosas. Se você perguntar para mim, pastor, você tem saudade dos cultos presenciais? Eu tenho. Você tem saudade de visitar os irmãos com mais tranquilidade? Tenho. Você está com saudade de comer fora de casa com a sua família e com irmãos da igreja? Tenho. Quantos domingos, né? Aquela conversa ali na porta da igreja que não quer nada, alguém vem conversar com você sobre um problema, vem só te cumprimentar, ou vem falar alguma coisa da mensagem do sermão, vem, sei lá, qualquer motivo, dali uma conversa assim, vamos almoçar junto? E aí vai, né? Vai para um restaurante, vai para a casa de um, vai para a casa do outro. Essas coisas fazem falta, porque a gente é crente e crente gosta de gente. E quando a gente é pastor, você coloca isso aí multiplicado muito. A gente gosta muito de gente, a gente quer estar com pessoas, a gente tem muito prazer na presença, na companhia de irmãos, de pastores, de ovelhas, de irmãos de outras igrejas, de conversar. Então faz muita falta para a gente. Por outro lado, né, o Senhor tem nos abençoado tanto, né? Eu, no meu caso, estou podendo estudar bastante, escrever, publicar coisas. Eu sei que quando voltar presencial, esse ritmo vai diminuir bastante. Não me lamentarei por isso, porque vem por bons motivos e por coisas que eu gosto bastante, talvez até mais do que estas. Então, bênçãos de Deus, e a gente está começando aí, né? Esse não é o primeiro Pão das Três no mês de dezembro, né? Na verdade, nós já tivemos 2, hoje é o terceiro, mas a gente está aí nos dias inaugurais, pensando aí nos nossos primeiros comemorações, comentários a respeito do Natal, tá bom? Vamos orar, e após a oração, nós vamos cantar o hino 27, deixa eu só confirmar se é o 27, eu fiquei até preocupado, o Pedro mandou a ordem do culto, quando eu fui ver ele pediu o 28 e o 29 para amanhã, eu falei, ufa. Então hoje nós vamos cantar o 27, no culto amanhã nós vamos cantar o 28 e o 29. Vamos pegar uma sequência grande aí de hinos natalinos, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais uma oportunidade, ó Deus, que temos de estarmos juntos no Pão das Três, a alegria de compartilhar a Tua Palavra, de compartilhar momentos de oração e de cantarmos, ó Deus, com a Tua Igreja. Continue nos guardando, continue nos abençoando, continue nos dirigindo em todas as coisas. E os nossos corações, ó Deus, estão gratos porque as Tuas bênçãos são maravilhosas. E neste mês de dezembro, como em todos os dias do ano, louvamos ao Senhor pelo envio, Pai, do Teu Filho Jesus Cristo, pelo Seu nascimento, por Sua vida, por Sua obra, ó Deus, por Sua morte na cruz e por Sua ressurreição. E por isso, ó Deus, somos salvos, por isso o Teu Espírito Santo habita o nosso coração, por isso fomos justificados, por isso temos paz com o Senhor. E por isso, ó Deus, temos também profunda alegria, mesmo quando as circunstâncias da vida, ó Deus, procuram de alguma maneira nos abater. É maior, ó Deus, a Tua presença e a riqueza, ó Deus, das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí, vamos cantar o hino 27, né? É isso aí. Com Deus suave lei, ouça
27. Curtinho, né? Tão bonito. E é uma melodia tão conhecida, né? Nessa época aí você está assistindo televisão, vendo filmes, às vezes filmes que nem são evangélicos, filmes tratando do Natal, e às vezes essa melodia escapa, né, na trilha sonora, né? E a gente começamos a cantar juntos, que é uma melodia bastante famosa. Lógico que a letra está adaptada para o português, mas é uma melodia aí bastante conhecida da igreja cristã e com uma mensagem muito bonita a respeito do nascimento de Jesus. Hoje a gente cantou o 27, eu sei que o 28 e o 29 já estão programados para o culto de amanhã, que vamos cantar juntos também. Vamos orar? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o reino eterno de um menino, né? Porque o texto de Isaías que nós vamos ler fala a respeito do advento de Cristo, do seu nascimento, e ele apresenta então Jesus como um menino nesse texto. Já tive a oportunidade de pregar esse texto, inclusive na própria Vida das Belezas, por causa da sequência que eu coloquei aí de Isaías. Eu fui até o capítulo 48, aí eu dou umas pausas, depois a gente volta, eu quero chegar até o finalzinho de Isaías, né? Mas em doses aí homeopáticas. E aí a gente vai ver novamente a luz do Natal. O texto deve ser lido todo dia, né? Não tem dia certo para ser lido esse texto, mas no Natal ele ganha aí um brilho um pouco diferente, né? Porque a gente está dentro desse espírito natalino. Não vou trabalhar todos os aspectos, o texto é rico demais, mas apenas fazer esse convite a pensar na natureza do reino eterno desse menino que é Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez pela tua palavra, obrigado por Isaías capítulo 9, e muito obrigado porque fazemos parte, ó Deus, do reino eterno de um menino que é Jesus, que nasceu numa família, ó Deus, sem dúvida alguma especial, mas acima de tudo, ó Deus, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador, e o seu reino eterno jamais poderá ser enfraquecido e muito menos destruído. Obrigado porque o Senhor nos incluiu, ó Deus, pela tua graça e misericórdia em teu reino de luz. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Isaías 9, versos de 1 a 7. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Muito bem. Esse texto, né, a Bíblia é de uma riqueza muito grande, e às vezes quando a gente tenta fechar algumas interpretações da Bíblia, tentando apontar só um momento histórico, às vezes é muito perigoso, porque ela tem a riqueza e a capacidade de falar para um momento específico do autor e, ao mesmo tempo, transpor os limites temporais e geográficos, sociológicos, psicológicos do autor e nos alcançar. E não há dúvidas de que este daqui é um dos textos. É engraçado porque, por exemplo, quando fala do nascimento do menino, né, a partir de uma virgem, né, que é um texto que está aqui também em Isaías, a gente sabe que aquela profecia foi feita, por exemplo, para o próprio Isaías, de uma esposa que ele tinha, de uma nova esposa que ele tinha, ele teria um filho, e aquele filho de Isaías, quando ele chegasse ali uma idade de 12 ou 14 anos, eu não vou lembrar exatamente, haveria uma grande convulsão social ali em Israel e tudo mais. E ao mesmo tempo é um texto que está falando do próprio Jesus, né? A virgem conceberá e dará à luz um filho e tudo mais, e aí as coisas vão acontecer.
É curioso porque o texto, ele chega até a falar em Isaías 8:3, e fui ter com a profetisa e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe o nome de Maher Salar Rabás, né? Eu lembro até que eu comentei esse texto na vida, eu acabei explicando isso. Estava falando ali do filho de Isaías e ao mesmo tempo, aquela profecia, ela não se encaixa perfeitamente com o simples filho de Isaías, né? Não sei se ser filho de Isaías é algo assim tão normal, eu acho que não. Mas não dá para se comparar a ser filho de Deus. E nesse caso eu estou falando não de nós, mas do próprio Jesus. Então isso é incomparável. Com certeza é um comentário que se eu fizesse na presença de Isaías, ele não se queixaria, porque, como diz, né, ele é daqueles antigos que queria ter visto aquele dia e não viu. Então ele se alegraria muito se vivesse nos nossos tempos sabendo da passagem da presença de Jesus entre nós fisicamente e agora espiritualmente, através do seu Espírito Santo e da esperança que nós temos de nos encontrarmos com ele para viver com ele eternamente, porque afinal de contas, o reino deste menino é um reino eterno. Muito bem. Então aqui ele está falando, talvez, da restauração do cativeiro, que nem tinha acontecido ainda. Isaías é bem anterior ao cativeiro. Ele está falando da opressão aqui no versículo 4, sobre os midianitas, que foram um problema, uma pedra no sapato terrível de Israel, mas ele lembra de vitórias que Israel teve sobre os midianitas naquele tempo e compara, dizendo que quando vier esse reino a vitória será igual. Na verdade, ela até coloca de forma mais expressiva essa vitória e esse reino de Jesus. Portanto, Isaías está falando com o seu tempo, está imaginando talvez uma figura humana, um libertador ali, mas talvez ele tivesse ciência de que ele estava falando de algo muito maior e que ele, no tempo que está escrevendo e no tempo que está vivendo, ele nem tem noção exatamente do que está dizendo. Hoje a gente olha para trás dessa história, porque a gente sabe que Isaías 9 é uma referência direta à pessoa e também à obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente está falando hoje de reino eterno de um menino, quando a gente está falando do Natal, né, que é nascimento, que é o nascimento de Jesus, a gente lembra da pessoa de Jesus, a gente lembra de todas as circunstâncias específicas do seu nascimento, que precisam muitas vezes ser melhor interpretadas, porque houve erros históricos aí na interpretação do nascimento de Jesus, que precisam ser adaptados para a verdade bíblica. Graças a Deus a gente tem recursos para fazer essas correções, e elas aprofundam ainda mais o significado bíblico, nos aproximam ainda mais da verdade, o que é muito bom. Mas temos que pensar também no que foi que começou, no próximo passo que foi dado dentro do plano de Deus com o nascimento de Jesus. Então, ao mesmo tempo em que ele é um momento específico na história que marca uma virada, né? É um ponto de virada na história, ele também faz parte de um planejamento muito bem estabelecido pelo próprio Deus, através da sua manifestação humana entre nós, na pessoa de Jesus Cristo, dando continuidade a uma obra que não estava muito clara para os antigos e que ficaria clara a partir do advento do seu Filho entre nós, ou da presença do seu Filho Jesus Cristo entre nós. Então hoje o nosso destaque é a respeito da natureza do reino que é instalado a partir do nascimento de Jesus Cristo. O tema aí, o título, né? Título que pode ser também o tema, às vezes o tema é um pouco diferente do título, mas eles obviamente têm que estar relacionados. Fala da eternidade do reino de Cristo, né? Eu usei a palavra reino eterno porque eu tenho uma compreensão de eternidade que vai além daquilo que significa duradouro, sempre eterno, ou até eterno, né? Quando a gente fala de eternidade na Bíblia, a gente também traz dentro da expressão eternidade atributos qualitativos. Ih, pastor, está falando difícil. Fica aí para você não perder que eu vou explicar. Sempre que a gente fala de eternidade na Bíblia, a gente não está falando apenas de tempo, que dura para sempre. A gente está trazendo a ideia de qualidade também. Por exemplo, a morte eterna e o inferno serão eternos também. Mas a gente sabe que quando a gente fala da morte eterna, a gente está falando de uma vida desgraçadamente eterna, cuja maior característica é o afastamento definitivo de Deus.
Então a gente não está falando somente de algo que vai durar para sempre, mas de algo que vai durar para sempre que é terrível. A gente tem um adjetivo, um qualitativo para isso também. Quando a gente fala da vida eterna, que é a salvação em Cristo, a gente também não está dizendo apenas que os crentes vão viver para sempre. A gente está dizendo também que o tipo de vida que os crentes terão, os crentes em Cristo terão, será uma vida que durará para sempre e que terá uma qualidade infinita. Infinita é uma palavra complicada porque infinita eu acho que a gente só pode aplicar ao próprio Deus. A gente não pode aplicar a palavra infinita, na minha visão, nem para o universo, porque ele tem tamanho definido, a gente não sabe qual é, mas tem. A gente não pode aplicar talvez nem ao tempo, né? Porque senão a gente igualaria Deus ao tempo, e ele que é de fato infinito, imensurável, né? Não dá para mensurar. Mas de durar para sempre, e estou falando da vida eterna, né, dos cristãos, como algo que vai ter uma qualidade imensurável, uma qualidade que a gente não consegue imaginar, a gente não consegue cogitar. Então, quando eu estou falando do reino eterno de Jesus, eu estou falando de uma coisa que vai durar para sempre e estou falando de uma coisa cuja qualidade é indescritível. A gente não consegue falar a respeito dela, só sabe que é uma coisa que vai tirar o nosso fôlego e vai escapar totalmente a nossa compreensão. Então, quando a gente vai para o versículo 6, né, a gente vai ver algumas coisas que dizem respeito à natureza do próprio Cristo, ou seja, o menino que se assenta, Jesus, sobre esse reino eterno, ele tem qualificações que ele atribui ao seu próprio reino e, por consequência, elas tocam diretamente a nossa vida. A primeira delas diz que ele é um maravilhoso conselheiro. Algumas versões da Bíblia, elas separam, né? O nome dele será maravilhoso, conselheiro. Mas, assim, a interpretação e a exegese mais comum dessas duas expressões é das duas juntas, tá? Porque todas as outras aparecem qualitativos também. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Portanto, são 4 atribuições. Eu sei que há versões da Bíblia que separam. A ARC teve esse cuidado, quem traduziu juntou as duas, né, de forma mais adequada. Então, ele é um conselheiro maravilhoso, né? Conselheiro, quem que é um conselheiro, né? Pastores geralmente são conselheiros. São pessoas que dão ideias, que mostram para as pessoas onde elas estão acertando, onde elas estão errando, qual o caminho que elas podem trilhar, e não baseados nas próprias opiniões, mas sempre baseados na palavra de Deus. Bons pastores fazem isso. Tanto é que a gente prefere sermos chamados não de conselheiros, mas de conselheiros bíblicos, porque o aconselhamento que a gente faz tem que ser baseado na palavra de Deus. E por que Jesus é o conselheiro maravilhoso? Porque ele é a própria palavra, não é? No princípio era o verbo ou era a palavra estava com Deus ou o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus ou a palavra era Deus. Jesus é essa fonte, o Logos divino, né? De todo o conselho que vem de Deus. Ele é a encarnação da própria palavra. Deus forte, né? A gente poderia dizer assim, até Deus, né? Simplesmente já está dizendo que Jesus é forte. Mas aqui é interessante porque a Bíblia, né, através de Deus, através de Isaías, está mostrando que ele é um Deus que tem poder, que tem autoridade. Portanto, além de ser a palavra, nos comunicar a palavra, aqueles que fazem parte do seu reino podem também ter a certeza de que participam de um reino poderoso e indestrutível. Tem uma coisa que é muito interessante, o pastor Israel tem pregado aí em Apocalipse, já tem passado aí por essas passagens, a destruição que Jesus colocará sobre o diabo, sobre o mal, sobre aqueles que se levantarem, vai ser um negócio vergonhoso, porque a gente fala em guerra e de batalha, mas aquilo não é guerra e batalha, aquilo é um massacre. É o sopro de uma boca, é a simples presença dele, é o estalar de um dedo e tudo está feito. Então, quando a gente fala de força e de poder, a gente está falando de algo também que é absolutamente incomparável. É curioso ter pessoas que se iludam ainda com a ideia de que o diabo tem a capacidade de fazer força contra Deus. A gente confunde as nossas fraquezas e a facilidade com a qual nós somos destruídos, às vezes enganados e atormentados pelo diabo, e a gente confunde isso com o fato de que Deus não tem poder para destruí-lo. A fraqueza não está nele, está em nós. Ele destruirá tudo pelo simples sopro da sua boca. Fez assim, a Bíblia diz isso. Sopra e acabou. Não vai nem levantar a mão, ele não precisa. Pai da eternidade.
É até interessante isso, né? Porque coloca a eternidade sob a paternidade divina, né? Deus é dono do tempo e do espaço, é Ele quem manda no tempo, foi Ele quem criou. Ele não é um Deus sujeito ao tempo e sujeito ao espaço. É por isso que a gente fala que Ele é onipresente e eterno, né? E aí tem as outras atribuições também. Então, a gente está falando que Jesus tem nas mãos o tempo e tem nas mãos a história. Isso para mim é um negócio muito legal. Nós seres humanos temos lá o dia que nascemos, vamos envelhecendo, começa a olhar um pouquinho mais para frente. Ó, tá forte. Começa a olhar um pouquinho mais para a morte quando vai envelhecendo. A gente quer correr, a gente corre contra o relógio. E ele está dizendo assim, olha, no meu reino ninguém esquenta com o tempo, não. Isso não é sinônimo para ficar folgado e não ter disciplina, né? Mas a ideia é de que o tempo está sujeito ao próprio Cristo, tendo sido criado por ele. E uma expressão também muito bonita, que é o príncipe da paz, tá? Não é essa paz baratinha aí da ONU, né? Vamos no embalo aí das palavras de ontem, né? Das três. Não é da ONU, dessa daí pregada por esses falsos líderes religiosos que estão por aí. A paz, e eu já ensinei isso aí recentemente 2 vezes, né? Acho que você lembra disso. Porque a paz bíblica é shalom. E shalom não é só aquela coisa que muita gente brinca, né? Que é voto de Miss Universo, né? Os desejos da Miss Universo é a paz mundial. A coisa mais vazia e sem sentido, né? Uma coisa que elas decoram e não têm a mínima ideia do que estão falando. É shalom no sentido da presença de Deus, da paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, de paz com Deus. Então não é só uma harmonia entre os homens para que a gente caminhe, né, de mãos dadas por verdejantes pastos, tomando as águas límpidas, sabe? Uma imagem que nem tem a ver com a Bíblia, né? Não tem a ver com a Bíblia nesse sentido às vezes tão pobre, né? É lógico que a eternidade é maravilhosa, a gente vai morar num lugar bonito, mas a paz é uma coisa muito mais solidificada. Essa paz é a paz da presença do próprio Deus. Não é simples ausência de guerra. Ela é sinônimo de produtividade, de prosperidade, de alegria, de boas obras. Ela é sinônimo de vida plena. É sinônimo de vida plena, tá? Por isso, quando esse pessoal aí fala de paz, né? Ou no país, líderes religiosos, Misses Universos, elas estão falando de uma coisa parecida com os filmes e desenhos animados e que está muito longe da riqueza e da grandeza daquilo que é a paz prometida por Cristo, instalada por Cristo, porque Cristo é o príncipe da paz. E aí o verso 7, do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para formar e fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu gosto desse versículo, né, da maneira como ele complementa essa parte a respeito do reino eterno de Jesus, porque diz que é uma obra que está em execução e ela vai esmagando tudo que está à volta e que procura contrariá-la, procura destroná-la, e ela vai invadindo corações, ela vai invadindo reinos, vidas, destruindo potestades, destruindo autoridades e fazendo a sua vontade. Então, quando eu falo o reino eterno de um menino, eu fico imaginando a grandeza e também até a poesia, né? a maneira poderosa, criativa, bonita e poética com a qual Deus estabelece o seu reino a partir do nascimento de Cristo, porque é um menino, nasce numa família, precisa de cuidados, é frágil, precisa comer, precisa de cuidado, precisa de banho, precisa de tudo. E ali, tendo início, ele se torna um homem, e aí ele se junta com um bando de camaradas extremamente fracos. Quando ele morre, ele praticamente está sozinho. De repente ele ressuscita, um grupo pequeno, um pouquinho mais de 100 pessoas se unem a ele. Aquela gente recebe o Espírito Santo e de repente começam a pregar. E há momentos na história da igreja que a igreja é perseguida, mas aí o reino vai avançando, e de repente está no mundo inteiro, e a gente percebe que a obra vai, e aí a gente já tem pelas palavras dos apóstolos, pelas palavras de Deus reveladas através dos apóstolos,
de que vai chegar um tempo em que ele virá com cetro nas mãos, pedindo toda a sua autoridade, e é um reino eterno que começa então com o nascimento de um menino. Então eu queria deixar isso como a minha primeira reflexão natalina deste ano, aqui no nosso Pão das Três. Amanhã a gente vai ter mais, né? Pela manhã, pela noite também, no culto da noite também, e que o reino eterno, você faça parte também do reino eterno de Cristo, o reino eterno de um menino. Amém? É isso aí, vamos orar, pegar minha listinha aqui, tem que preparar a listinha, que é tanta gente, né? Marinha Noronha, oremos pela família do Severino Rodrigues, a quem chamamos de Bibiu. Ontem ele descansou, amanhã será o sepultamento. Tá bom, vamos orar sim pela vida da família do seu Severino, né? Ele faleceu, vamos orar por essa família enlutada. Vamos deixar aqui, para eu ficar olhando aqui, tá? Temos alguns pedidos aqui, são muitos hoje, tem dia que tem bastante, tem dia que tem mais ainda. Eu continua pedindo para a gente orar pela vida do pastor Jubal, já está completando 2 semanas que ele tá internado, teve uma melhora, piorou, esses dias melhorou um pouquinho, voltou a piorar, e a situação dele continua bastante grave, a infecção voltou, está havendo uma troca de medicações lá, de antibióticos, tá? Vamos orar pela vida da Carmen, a gente já vem pedindo oração pela vida da Carmen já há alguns dias, e a situação da Carmen é bastante grave, é bastante delicada. Irmãos, por favor, vamos orar, vamos colocar. Ela não é membro da nossa igreja, mas ela frequentou a nossa igreja diversas vezes, ela esteve lá, eu a conheço, eu sei quem é. Ela é conhecida, tem amizades com vários irmãos da nossa igreja, tá bom? Então é uma pessoa que tem uma relação com a gente aí. A irmã Maria de Lourdes, né, pedindo oração pela filha dela, Andréia, né, que está com Covid. O Arli, né, que a gente... na verdade aqui tá reduzido, né? O nome dele é Arli, eu não lembro direitinho, mas o Arli, né? Vai começar a fazer quimioterapia, os irmãos devem se lembrar, oramos pela cirurgia dele, uma cirurgia no cérebro, na cabeça. Graças a Deus ocorreu tudo bem, voltou para casa e agora vai começar o tratamento. O João Von, né, que é um aluno da LE, a gente vem orando já há bastante tempo, ele está com alta prevista, tá? Ele tem respondido bem aí as terapias que ele tem feito, e ele passou por um longo internação, uma situação bastante difícil, sem falar, sem se mexer, e vai voltando aí, graças a Deus, a sua saúde vai voltando aos pouquinhos. A Fernanda, né, da nossa irmã Darcy, que é bastante conhecida também da nossa igreja, tanto a Fernanda, né, quanto a própria Darcy, ela está com diversos problemas de saúde, e com Covid, né, o marido dela também está com Covid, e os problemas de saúde têm sido aí um desafio a mais por causa do Covid, né? A gente sabe que quem tem algumas comorbidades, algumas dificuldades, tem aí uma piora do quadro, né, por causa do Covid. A Liege, né, vinha pedindo oração pelo Rafael, a cirurgia foi feita, ocorreu tudo bem. A Ruth, nossa irmã Ruth Lopes, pelo Altimar, que é cunhado de um amigo da família, também com Covid, já internado há alguns dias. A Ivone também pediu pela amiga Rose, tá, que teve um surto aí psiquiátrico, né, coisas que acontecem. A gente tem orado também pela vida do Cleiton, tá, porque ele está com Covid. Aí temos orado, obviamente, pela vida da Danuta, do Theo, do Pedro. O Theo, inclusive, está fazendo aniversário hoje, né? Que eu vi, fazendo 3 aninhos. Mas a família está lá, eles estão lá se cuidando. E vamos ver, vamos orar pela vida deles, para que o Senhor possa guardá-los, abençoá-los, e eles possam superar a Covid também, né? A Maria do Carmo, né? Nossa irmã Maria do Carmo, pedindo oração pelo filho dela, o Fábio. Também com Covid, né? Está se cuidando em casa. Tem o Arlindo também, no caso o cunhado dela, também melhorando. E a Vanessa pediu também pelo Valmir, né, que está bem melhor tomando remédio. Vamos continuar em oração por ele. E a gente continua orando também pela vida do seu Carmino, né, que é pai da Kátia, e que tem idade bastante avançada. E a gente tem acompanhado em oração a vida dele, né, tem mais de 93 anos, né, se eu não me engano, ele tem. E são esses aí os vários pedidos de oração que nós temos para o dia de hoje. Estou contando aqui pelo menos esses mais específicos aqui, os 14. Ah, Carmen é membro da Vila? Beleza. Legal. Então, melhor ainda, né? Mas
como ela não é muito frequente, eu realmente imaginei que ela não fosse membro da igreja, né? Então, mais um motivo então. A gente tinha todos os motivos do mundo, agora temos mais um. Vamos orar pela vida da Carmen, tá? Ela está em uma situação bastante difícil. Vamos orar pela vida dela e também da família, tá? Não vou lembrar de tudo não, tá? Não tenho a memória tão boa assim não. Mas a gente coloca esses pedidos aqui diante do Senhor, ora, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de todos esses irmãos e que Deus dê graça realmente, porque tá bem complicado, né? Porque os casos de Covid, eles já estiveram próximos de nós, mas parecem cada vez mais presentes, né? A doença tá circulando, tudo indica que, né? Não estou dizendo aqui por causa desses casos, tá? Mas por causa de uma observação mais geral, que todo mundo baixou a guarda, o pessoal cansando de ficar trancado dentro de casa, limitados, mas vamos lá, irmãos, vamos segurar mais um pouquinho, vamos em frente mais um pouco, vamos nos cuidar, vamos sobreviver a toda essa situação aí, o Senhor que nos dê a sua graça. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, ó Deus, por mais um momento que temos para orar, mais um momento, ó Pai, que temos para buscar, ó Deus, a tua presença, interceder pela vida de irmãos, de irmãs, de parentes dos nossos irmãos, às vezes até de pessoas que são distantes, ó Pai, que não conhecemos e que precisam, ó Pai, de oração, precisam da nossa intercessão e, acima de tudo, ó Deus, eu diria até exclusivamente da ação do Senhor sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Muitas pessoas doentes, os pedidos aqui que se multiplicam têm relação direta, ó Deus, com a saúde. Há diversas pessoas, ó Pai, com quadro confirmado de Covid, e sabemos, ó Pai, que além das limitações que a doença causa, dos riscos que ela tem por causa de outros problemas que muitas vezes as pessoas podem ter, sabemos também que há, ó Deus, um estado, ó Deus, de terror muitas vezes instalado, ó Deus, por causa da mídia, de um desespero que às vezes é natural nas pessoas e que também agrava, ó Pai, a vida daqueles que estão doentes. Peço que além de curar, ó Deus, o físico, o corpo, ó Pai, de cada uma dessas pessoas citadas, que eles possam também, ó Deus, manter a paz e a tranquilidade em seus corações para, ó Deus, passarem, ó Pai, de maneira o mais inteiros possíveis, ó Deus, com o menor sofrimento possível por esse momento de doença e também de dúvidas. Eu coloco nas tuas mãos a vida do Cleiton, a vida do filho da nossa irmã Maria do Carmo, a filha da nossa irmã Maria de Lourdes, Pai, outras pessoas que foram citadas aqui, a vida do pastor Jubal também, ó Deus, que realmente está numa situação bastante difícil, muito complicada, ó Pai, no hospital já há 2 semanas. Oramos também, ó Deus, de modo especial pela vida da Carmen, que está vivendo, ó Deus, um momento também bastante difícil, ó Pai, da sua saúde. Oro pela vida dos seus familiares, dos seus filhos, de mais pessoas, de amigos, ó Pai, de pessoas ligadas a ela, e que nesse momento também estão sofrendo, estão preocupados, e estão, ó Deus, entristecidos com toda a situação pela qual ela vem vivendo. E, ó Deus, sabemos, ó Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia, o teu amor se manifestam também, ó Pai, nesses momentos, ó Pai, que são difíceis. Abençoe a vida do seu Carminho também, mais uma vez, ó Deus, o pai da nossa irmã Kátia, que está, ó Deus, de idade bastante avançada, vivendo, ó Deus, dificuldades muito sérias. Oro, ó Deus, te agradecendo pela vida do João Von, esse aluno da nossa irmã Leia, que passou por um momento difícil, mas pouco a pouco vai se recuperando. Já existe para ele uma previsão de alta, ele tem respondido, ó Deus, aos tratamentos, às medicações, à fisioterapia, todas as coisas que ele tem passado. Eu tenho que te agradecer também, Senhor, porque ele tem tido condições, ó Pai, de receber um tratamento adequado, e sabemos que isso também é uma bênção, ó Deus, é uma alegria, é uma vitória muito grande. Oramos também pelo pedido da nossa irmã Marinha, ó Pai Noronha, que pede oração pela família do seu Severino. Aprove ao Senhor, ó Deus, levá-lo, ó Deus, no dia de ontem. O sepultamento dele já está agendado, ó Deus, já está programado. E há uma família, há pessoas, ó Deus, entristecidas, há pessoas, ó Deus, nesse momento sentindo a sua falta. E peço que o Senhor, ó Deus, com o poder, ó Deus, que só vem do Senhor, que somente o Senhor tem, de transformar as situações, de mudar os corações, de enxugar as lágrimas, ó Pai, de mudar, ó Deus, os pensamentos. Que o Senhor mais uma vez, ó Deus, visite, ó Deus, uma família
enlutada, para dar a eles, ó Deus, tranquilidade, para dar a eles paz. Quero orar também, ó Deus, te agradecendo porque hoje teremos, ó Deus, o encontro também do Ministério Infantil, as coisas estão programadas, que mais uma vez, ó Deus, a programação possa ser uma bênção na vida da nossa igreja e de uma forma específica também na vida, Pai, de todas as crianças. Abençoe os nossos cultos amanhã também, da manhã e da noite. Começamos, ó Deus, a pensar de uma forma mais específica no Natal, no nascimento do Senhor Jesus Cristo e as inumeráveis, ó Pai, implicações do seu nascimento e da sua vida. Muito obrigado, ó Pai, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Muito bem. É isso aí. Acho que eu esqueci uns dois aqui. Não, agora eu vou fazer uma oração final, aí eu lembro. Eu acho que eu não orei pela Fernanda. Tem alguns aqui que tá mais ou menos, né? Sim, se aparecer mais alguma coisa, a gente ora, tá bom? Vamos cantar um hino, um cântico, né? Eu nem sei de quem que é esse cântico. Eu conheci pela Oficina G3, eu até acho que é deles, muito bonito. No tempo que eles tocavam musiquinhas mais maneiras, né? Eu consegui acompanhá-las até uma fase, depois não deu para mim, não. Depois não deu mais, não. Não consigo nem entender mais muito bem o que eles estão cantando. Mas esse aqui chama, eu acho que é Rei de Salém que chama, né? Toda glória, honra e poder ao Rei de Salém, toda esplêndida majestade ao Senhor no alto trono, todo firmamento, toda adoração e todo louvor, pois teu reino é reino eterno, Criador de toda a vida, fonte de justiça, de misericórdia, toda a redenção e todo poder ao Senhor Jesus, adoração. Levantar de minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos ao Senhor Jesus, adoração. Levantar das minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos. É isso aí. Rei de Salém, o reino eterno de um menino, o rei da paz, né? Salém, rei da paz. Deus possa abençoar então a vida de todos nós. Eu tenho suspeita de que os passarinhos cantam forte na hora do Pão das Três por causa do som do violão, né? E não é porque eu acho que eu toco bem, não, é o contrário, eles vêm me ajudar. Você pode ver que estava tranquilo, né? Começa a tocar o violão, eles ficam mais assanhados. E aí, às vezes, eu começo a ensaiar bem antes aqui de começar o Pão das Três, né? Para lembrar o que eu vou tocar. E aí, eles costumam chegar mais cedo. É isso aí. Irmãos, então, já lembrando, hoje às 18 horas, já está programado, já está compartilhado aí nos grupos. Tem o culto, né? A programação aí das crianças da nossa igreja. Você que tem criança em casa, você que é criança, vamos acompanhar aí toda a programação. Tá bem feitinho, tá bem gravado, tá muito bonita a programação.
Ah, pastor, você já viu? Já. Tudo que passa, nós três pastores damos uma checada antes, assistimos, damos aí a nossa opinião, então está indo para o ar, graças a Deus, aí programações aí com uma qualidade realmente muito boa e que as crianças vão aprender bastante, é a oportunidade delas e graças a Deus pela vida e pelo ministério, a vida de todos os irmãos do ministério do Ministério Infantil da nossa igreja, tá bom? Então vamos encerrar, vou lembrar aqui do caso da pedido da Darcy também, que acabou escapando, e também, acho que basicamente foi esse aqui, né, o da Darcy, e do seu Altimar também, aí uma pessoa da família, aí um amigo da família da nossa irmã Ruth, e a gente vai estar encerrando o nosso encontro de hoje. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um encontro do Pão das Três. Te agradecemos também, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos pelos cânticos, pelos hinos, ó Deus, que temos cantado, ó Deus, em todos os nossos cultos e programações, que são para a honra e glória, Pai, do teu santo nome. E te agradecemos, ó Deus, porque a tua igreja permanece como prometido, ó Deus, e como sustentado pelo Senhor, firme, ó Deus, forte na tua palavra e seguindo sempre em frente. Coloco, ó Deus, para encerrar, ó Deus, o nosso encontro nessa tarde, a vida da Fernanda, filha da nossa irmã Darcy, está passando por um momento também difícil de saúde, com Covid, agravamentos, ó Deus, por causa de outras questões de saúde, e a vida também do seu Altimar, ó Deus, que é um homem, ó Deus, que é amigo, ó Pai, da família, Pai, da nossa irmã Ruth, que também está com Covid, e, ó Deus, sabemos que o Senhor tem atenção, ó Deus, para a vida dessas pessoas, ó Deus, tanto para a vida da Fernanda, quanto para a vida do seu Altimar, e rogamos, ó Deus, que a tua graça os toque, os alcance, os cure, ó Deus, e que eles também, ó Deus, possam ter nos seus corações paz e tranquilidade, ó Deus, mesmo vivendo, ó Pai, um momento tão difícil, e que ambos, ó Deus, possam olhar somente para Jesus, ó Deus, que é o autor e consumador, ó Deus, da nossa salvação, assim como é também o médico dos médicos, ó Deus, o Senhor dos senhores, e aquele, ó Deus, que tem nas mãos, ó Deus, o poder de dominar e de destruir, ó Deus, todo o mal. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos, nos despedindo nessa tarde, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem em paz, tá bom? Deus abençoe a vida de todos.